Vamos iniciar aqui então a correção da semana 4 do PET, volume 2 do 7º ano, expansão marítima e europeia. Neste tema aí nós vamos ressaltar um pouco mais sobre os perigos reais e imaginários que os navegantes tinham naquela época. Atividade 1. No século XV, quando os europeus iniciaram as grandes navegações, os desafios eram diversos e estavam presentes em todo o processo. Para além dos problemas reais enfrentados pelos navegadores, muitos relatos de viagem trazem informações que caracterizam situações imaginárias no contexto da navegação. A imagem abaixo ilustra as dificuldades encontradas no início do processo da conquista marítima europeia. Então, se você analisar essa imagem aí, você pode ver que tem um barco aqui, né? Este é o mar povoado por monstros terríveis, horríveis, tenebrosos. Atividade 1. Observando a imagem acima e levando em consideração o que você estudou sobre o assunto, preencha o quadro abaixo, destacando os perigos reais e imaginários que os navegadores enfrentaram no processo de expansão marítima europeia. Então vamos lá, quais eram os perigos reais que eles enfrentavam, né? Ventos desfavoráveis, ou seja, se a embarcação era movida por vento, se o vento soprasse em uma direção diferente, eles iam, né, simplesmente mudar a direção do navio, né? Eles tinham ameaças de encalhe, porque não se sabe, né, exatamente onde o navio está passando, não sabia, então poderia ficar encalhado em alguma rocha no meio do mar. Lugares estranhos, fome, doenças e sede no interior do navio, né? Porque a água do mar, todo mundo sabe, é super salgada, não dá para beber, então eles tinham que levar, né, mantimentos e levar água também para beberem durante essas viagens. E quais eram os perigos imaginários? A crença de que a terra era achatada e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia num abismo. Aí tem até uma imagem aqui da imaginação deles, que o mar ia fazer, né, uma cachoeira e eles iam cair ali e já era. De que na altura da linha do Equador, né, que é o local mais quente da Terra ali, os navios se incendiariam, e de que o mar era habitado por monstros terríveis. Esses são os perigos reais e os perigos imaginários. Atividade 2. No período das grandes navegações, havia alguns produtos que não existiam na Europa, e em função disso eles eram muito valorizados e procurados pelos europeus. Eram chamados de especiarias. As especiarias não podiam ser cultivadas na Europa em função do clima do continente. Esses produtos tinham um valor muito alto e eram encontrados em sua grande maioria no Oriente. Em busca do lucro e das vantagens que essas especiarias ofereciam, muitos países se lançaram ao mar rumo às terras do Oriente. Aí vem a atividade. As imagens abaixo ilustram algumas das especiarias buscadas pelos europeus durante as navegações. Com a ajuda de sua família ou com o auxílio da internet e de livros, identifique as especiarias contidas nas imagens, nomeie-as e descreva sua utilização. No livro didático da nossa turma do 7º ano, quem tiver pegado o livro aí, quem tiver tido tempo de pegar, tem essas especiarias aí, tá? Não que eu não tenha queimado o meu neurônio tentando descobrir que especiaria infeliz é essa aqui, né? Porque a gente vê a noz moscada sempre assim, né? Nesse jeito. Eu não sabia que a noz moscada era produzida dessa forma. Então foi uma luta para me achar isso aqui. Pelo amor de Deus, da próxima vez, ou pessoal que faz o PET aí, coloca um negócio mais claro pra gente. Se nós gostamos, imagina as crianças. Então vamos lá, canela, usada como tempero aromatizante na fabricação de licores e outras bebidas, na feitura de doces, como estimulante, remédio antidiarreico, entre outros. Pimenta, outra especiaria, dá sabor aos alimentos,
Termogênico. Isso aqui eu não sei nem por que esse negócio tá escrito horrível desse jeito. Tá escrito errado isso aqui. É termogênico, tá, gente? Eu não sei se foi erro na hora que eu digitei ou se o meu computador corrigiu isso igual o nariz. Mas é termogênico. Termogênico que é a propriedade de acelerar o metabolismo, transformando os nutrientes em energia e diminuindo a formação de depósitos de gordura. O cravo, também conhecido como cravo da Índia, pode ser usado para fins medicinais, fonte para vitaminas, bactericidas, temperos, bebidas, aromas, óleos essenciais, aumento da libido e muitos outros. A noz moscada é uma especiaria muito aromática. Este tempero é associado a pratos doces e condimentos, tais como biscoitos, bolos e especiarias, pudins, tortas, chás, perfumes e etc. E o gengibre, usado na confecção de pães, doces na indústria de carne, de licores e bebidas leves, em pasta de dente, chicletes na perfumaria. Serve para ajudar a emagrecer e ajudar a tratar a má digestão, azia, enjoo, gastrite, resfriado, colesterol, pressão alta, tosse e etc. Então, aí, 1 milhão de coisas que pode usar esse troço tudo aí. Agora, pesquise na internet ou no livro didático outros tipos de especiarias que os europeus buscavam no Oriente. Aí eu coloquei aqui açafrão, coentro, mostarda, vocês podem procurar e colocar entre outros que tem. A grande maioria das especiarias que eram valorizadas pelos europeus no período das grandes navegações ainda faz parte da nossa alimentação. Agora elas são muito mais fáceis de serem encontradas. Converse com sua família e tente identificar quais especiarias são utilizadas até hoje em sua família. Liste-as, identificando para que serve. Aqui na minha casa, eu uso pimenta, gengibre, canela, açafrão, pimenta do reino e páprica. Para que serve? A grande maioria aqui eu tempero os meus alimentos, né? Ou faço chá. Exemplo, faço chá com gengibre, faço chá com canela, ok? E os demais eu tempero os meus alimentos. Aí você vai pôr o que você usa na sua casa. Atividade 3. A expansão marítima deu-se muito em função das descobertas e aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas de navegação utilizados pelos europeus até o século XV. Abaixo, no caso que vai ser do lado, né? Você irá encontrar alguns exemplos. Identifique os instrumentos e técnicas de navegação. A seguir, explique a função de cada um. Oh, meu Deus. Ai, que atividade longa, eu sei. Mas vamos lá. Caravela. Caravela era uma embarcação. Também pode ser, a caravela pode ser uma nau, que era um outro tipo de embarcação que eles utilizavam para navegação. Era movida a vento, com 2 ou 3 mastros e as velas em formato triangular que podiam ser ajustadas em várias direções. A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. É um objeto com agulha magnética que é atraída do polo norte magnético da Terra. Então, ela sempre vai apontar para o polo norte, né, para o norte e a outra parte para o sul. Então, sempre que você for utilizar a bússola, ela vai ter a função de te levar para o norte, para você identificar onde você está. O astrolábio é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte e para determinar a posição dos astros no céu. Então, o que é isso? É ficar usando esse aparelho para analisar as estrelas, a posição dessas estrelas no céu, porque eles também se guiavam, né, pela posição das estrelas. A balestilha, utilizado para medir a altura em graus que une o horizonte ao astro. Dessa forma, determinar os azimutes. A azimute aí é um sistema de coordenadas do horizonte, né, antes e depois da sua passagem meridiana. Então, eles vão saber quando eles passaram ou não por essa linha imaginária do meridiano aí. Quadrante. Instrumento que é usado para medir os ângulos até 90 graus. Permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o local onde a embarcação se encontrava. As diferentes versões do presente instrumento podem ser usadas para calcular várias leituras, tais como a longitude, latitude e altura do dia. Hoje esses cachorros tiraram o dia para me estressar, mas então tá bom, eu amo eles demais, né?
E vamos lá, acabou-se, né? Chegamos ao fim aí da semana 4, aleluia, né? Que eu nunca vi tanta atividade junto num lugar só, né? Acho que eu tô reclamando demais, né? Mas enfim, acho que o pessoal que tá formulando o PET aí tá sem noção para colocar esse tanto de atividade para vocês fazerem. Compartilho com vocês, tá? Do hashtag chateado.